Pereira, que está aí na França, em Marsella. Nós vamos falar sobre metafísica. Que conceito é esse? E é um conceito que vem há muito tempo, né? Que você tem os pré-socráticos na antiguidade, você tem aí a abertura com os cristãos, né? Você tem a decadência do Império Romano, aí no século V, IV, Santo Agostinho, que era um pagão, Santo Agostinho era um fanfarrão, né? Aí deve ter caído do cavalo igual Paulo e teve uma visão. E aí você tem a Idade Média toda que foi regulada, né, organizada com os conceitos de Deus e o diabo, né? E aí você tem a Renascença, que as coisas vão, o nosso mundo moderno, Bacon, Descartes, Kant, né? Idealismo alemão, Schopenhauer, Nietzsche, e aí a coisa vai, né? Os modernos vão ficando, pô, isso aí já está um pouco ultrapassado, nós queremos saber da subjetividade, da inteligência, aí do Russell, né? Fenomenologia, toda a consciência, consciência de alguma coisa, enfim, nós queremos ouvir o Ezra. Ezra, metafísica. Que é isso? O que é a metafísica? A metafísica não é uma coisa. O que é que eu quero dizer com isso, não é? A metafísica não é uma coisa. A palavra metafísica não se refere a uma coisa no mundo. E esse é, por excelência, o problema da metafísica. Ou seja, o que é a metafísica? Do que é que estamos falando quando falamos de metafísica, se não estamos falando de uma coisa? Eu acho que estamos falando do problema que é falar sobre coisas que não são coisas. Ou seja, nas nossas línguas e noutras, nós fazemos a diferença entre palavras concretas e palavras que a gente chama abstratas. Por exemplo, se eu disser mesa, se eu disser cão, cadeira, etc., eu posso apontar para uma coisa no mundo e apresentar como um exemplo. Mas se eu disser metafísica, eu não posso apresentar uma coisa no mundo que seja a metafísica. A metafísica lida precisamente com esse problema, com o problema de falar sobre coisas que não se deixam ver, que não se mostram. Então, enquanto o nome não é o nome de uma coisa, talvez enquanto adjetivo, ah, possa ser um adjetivo que é posto ao lado de o nome, por exemplo, frase, ou proposição, ou afirmação. Alguém diz, isso é uma frase metafísica, isso é uma proposição metafísica. Então, a palavra metafísica é o título de uma obra do Aristóteles, mas não é uma palavra que apareça nesse livro. É o título dado, não se sabe muito bem quando, mas mais ou menos no final do primeiro século antes de Cristo, ou no princípio do primeiro século antes de Cristo, por um tal de Andrônicos de Rodas, e talvez um dos primeiros usos tenha sido de um tal, como ele se chamava, Nicolau, Damasceno. Mas, seja como for, a palavra não aparece no livro do Aristóteles,